próximo domingo eu estarei em Caxambu. É isso aí, galera. Próximo domingo, dia 23, às 10 horas da manhã, na Escola Dominical, eu vou estar cantando com a galera bonita lá de Caxambu. E vamos falar de missões, porque está no coração de Deus. Um grande abraço para você. Eu vou falar de missões em Caxambu. Olá, seja muito bem-vindo à nossa igreja presbiteriana de Caxambu, ao nosso canal. Nós queremos saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça inunda a sua vida, a sua casa, seu lar, seu trabalho. E que haja paz no seu coração nesse momento em que estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. E é sempre importante nós termos a palavra do Senhor na nossa mente para conhecer, para pesquisar e aprofundar o nosso conhecimento em Cristo Jesus. Para isso sempre nós dependemos da graça do Senhor também sobre nossas vidas, para que possamos assim falar ao seu coração. Para isso nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. E esse momento é muito especial para nós. Temos a responsabilidade, Deus, de levar a sua palavra a cada coração. Mas sabemos, ó Deus, que se não for a ação do teu Santo Espírito, aquietando, acalmando, ó Deus, trazendo conhecimento, a iluminação do Senhor sobre cada mente e coração, nós sabemos, ó Deus, que nada disso se aproveita. Portanto, nós queremos rogar humildemente, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe nesse momento e que essa palavra nos enriqueça, que essa palavra traga conhecimento do nosso Senhor Jesus e que tudo que for feito aqui seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3. Jeremias, capítulo 31, verso 3. E a palavra de Deus nos diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então quero desenvolver a temática baseada nesse texto de o amor incondicional. Nós estamos chegando a 6 meses de pandemia, de reclusão social e tantas coisas que essa pandemia tem gerado em nossos corações. E nesse tempo todo, nesses dias, meses passados, nós temos visto muitos problemas que atingiram não somente a sociedade, mas certamente também afetou as famílias. E alguns problemas que nós já temos falado por aqui, que têm afetado as nossas vidas e famílias. Por exemplo, aumentou o índice de divórcios. E eu estou falando apenas aqui da nossa cidade. Aumentou o índice de violência à mulher, de conflitos nas relações dentro de casa, também de depressão. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas sofrendo no seu emocional. E também, e não menos importante, surgiu também a carência afetiva. As pessoas estão distantes umas das outras, estão isoladas e estão mergulhadas nas redes sociais. E esse cenário carece ou produz em cada vida ou na parte das pessoas uma carência exagerada. O que isso significa? Significa que uma carência exagerada, consequentemente, leva uma pessoa à busca, a uma pressa acelerada, para que outra pessoa possa suprir, assim, essa necessidade. Ou seja, não há, então, um parâmetro para suprir a necessidade ou essa carência, vale qualquer coisa. E com isso também, por causa disso também, aumenta-se o divórcio. Por causa disso também as pessoas acabam entrando em relacionamentos nocivos, relacionamentos intoxicados e relacionamentos estragados. E tantos outros problemas emocionais e principalmente afetivos estão ocorrendo em meio a essa pandemia. Vive-se então
a carência de um amor significativo e verdadeiro. Mas de pronto, antes de nós começarmos ou continuarmos a nossa mensagem, eu quero enfatizar que só uma pessoa pode suprir nossas carências, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou afetivas. Só Jesus tem esse poder de sanar, sarar e cuidar de cada uma das nossas carências. E lá em Filipenses 4,19, a palavra de Deus confirma isso dizendo o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Só Jesus tem esse poder, então, de suprir a cada uma das nossas necessidades. Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, no profeta Jeremias, todo o capítulo 31, se você puder, com calma depois da mensagem, ler esse capítulo, você verá que esse capítulo se prende à restauração, à prosperidade e à paz de Israel como nação como um todo. Houve um tempo em que a nação era um povo único, depois houve um cisma, um racha, e o povo de Israel foi dividido em dois reinos, reinos do sul, reino do norte, reino de Judá e reino de Israel. E nesse texto em específico, o profeta Jeremias está exatamente propagando essa restauração de volta à unidade do povo de Deus. Você vai ler esse texto, não há nenhuma única nuvem negra no horizonte, a visão é brilhante e gloriosa, e são assegurados aqui nesse texto o amor de Deus e o seu propósito nessa unidade. Quem descreve isso para nós é o comentarista F. Davidson. E como base aqui no versículo central, versículo 3, que nós acabamos de ler, nós veremos como que Deus demonstra a sua compaixão para com cada um de nós. E eu queria que você voltasse seus olhos agora a Jeremias capítulo 31, versículo 3. Como que Deus demonstra a sua compaixão por nós. Primeiro, Deus demonstra sua compaixão por nós por meio de seu eterno amor. O versículo 3 começa dizendo o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Deus alcança seu povo por um amor misericordioso, motivado por um amor profundo e eterno. Deus está disposto a fazer o melhor para o seu povo escolhido, se tão somente esse mesmo povo permitir que Deus haja assim. E a maior demonstração do amor de Deus está no fato dele enviar seu Filho Jesus a morrer por nós naquela cruz. E o amor de Cristo por nós também é um amor imensurável. Veja alguns textos que comprovam o quanto Ele nos ama. O amor de Cristo, Ele é eterno, é imutável, é indelével, ou seja, não se apaga. Então, quando você para pensar que Deus te ama, Deus nos ama com amor eterno, e se você parar para pensar o que significa isso, isso com certeza faz com que você sane as suas necessidades, principalmente as necessidades emocionais, afetivas e espirituais. Olha o que a palavra de Deus revela para nós em Malaquias capítulo 3, verso 6, mostrando o que significa esse amor eterno por nós. Deus falando ao seu povo, dizendo o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A palavra de Deus descreve que Deus é amor. E aqui, Deus falando ao profeta Malaquias, dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. O amor que Deus tem por você, por nós. O que significa esse amor eterno? O que significa esse amor imutável? O que significa esse amor incondicional? É que Deus nos ama apesar das nossas falhas e tantos pecados que nós cometemos diante dEle, para com Ele, para com o próximo e conosco. Não importa aquilo que façamos de errado, os nossos pecados, por mais graves que sejam, nós certamente vamos pagar pelos nossos erros. Mas a partir do momento que nós nos achegamos diante de Deus, e clamamos a sua graça, e clamamos o seu perdão, a palavra está dizendo aqui para nós,
que Deus não muda mediante as nossas inconsequências. O seu amor por mim e por você não muda mediante as nossas falhas e erros. Ou seja, os nossos pecados, os nossos erros não fazem com que o amor de Deus diminua a cada vez que nós falhamos. Mas ao contrário, se nós pensarmos por outro lado, você pode também cumprir à risca toda a palavra de Deus. E por isso se achar melhor do que os outros. E eu quero dizer para você que mesmo nós cumprindo parte da palavra de Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, o amor de Deus não aumenta por nós. É um amor único, é um amor imutável. Ele não está condicionado às nossas boas ações ou às nossas más ações. Nós amamos dessa forma. O nosso amor para com o próximo está sempre condicionado na partícula se. Eu amo se. Mas até mesmo para perdoar nós temos dificuldade. O nosso amor é falho, com certeza. Mas o amor de Deus, ele é eterno. Deus não muda. Outro texto para nós aqui, 2 Coríntios 5,14, nos diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Cristo morreu pelos seus, logo os seus que são chamados, escolhidos, eles também morreram para os seus pecados, para a sua vida, para o mundo. Já não mais pratica aquelas coisas horríveis, mas o que eu quero dizer é que o versículo que chama atenção, o trecho que me chama atenção é: pois o amor de Cristo nos constrange. O momento que nós nos sentimos mais constrangidos é exatamente quando falhamos diante de Deus. Quando nós chegamos e buscamos o perdão, e sentimos aquela paz, e sentimos Deus nos abraçar, Deus derramar esse amor em nossos corações, esse amor nos constrange. Esse amor nos constrange, significa que Deus nos ama de tal maneira que nos constrange a permanecer nos seus caminhos. Esse amor nos constrange a ficar firmes nos seus caminhos, apesar das nossas falhas. E um outro texto também, que fala sobre o amor de Cristo por nós, Efésios 3, 17 a 19, nos diz o seguinte: e assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por mais que nós saibamos que Deus nos ama, e que o amor dele é eterno, imutável, incondicional para conosco, e por mais que você tente imaginar o quanto que ele te ama, por mais que você tenha conhecimento profundo da palavra de Deus, conhecimento lógico, teológico, de tudo que a palavra de Deus nos ensina, ainda assim, a sua mente não vai conseguir atingir o quanto que Deus te ama. Quando você chegar no seu máximo de compreensão, saiba que Deus te ama de uma forma muito maior do que você possa pensar. Está aqui a palavra de Deus dizendo que o amor de Cristo excede todo entendimento. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade para nos aceitar como pecadores que somos diante de Cristo. Temos dificuldades para aceitar a graça do Senhor em nossas vidas, porque a nossa imaginação é muito pequena em relação àquilo que Deus nos ama. O seu amor extrapola toda a razão humana. E um último versículo que mostra a profundidade do amor de Deus para conosco está em 1 João capítulo 4, verso 16. E nesse versículo diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Qual é a resposta que eu e você então devemos dar, sabendo que Deus nos ama de tal maneira, sabendo que Deus nos ama de um amor com um amor eterno? Nós precisamos conhecer e crer no amor que Deus tem por nós. Não adianta eu falar, por mais que eu lance textos e mais textos, não adianta apenas eu falar aqui para você. Se você não se posicionar diante dessa palavra, não se posicionar daquilo que Deus está falando ao seu coração, se você não conhecer esse amor, de fato e de verdade, e não crer que Deus te ama, então, por mais que a gente fale, por mais que a palavra de Deus fale, nós vamos ter dificuldade então para aceitar esse amor, porque nós não conhecemos e porque nós não cremos que Deus de fato nos ama. Partindo para
A segunda forma como Deus demonstra sua compaixão para nós, além de Ele nos amar por meio de seu eterno amor, Ele também nos ama por meio de sua atraente benignidade. O versículo 3 continua dizendo o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Depois de muitas advertências que a gente encontra no livro do profeta Jeremias, sobre o pecado, Jeremias levantando, acusando o povo, acusando a nação, sobre o pecado que eles estavam cometendo diante de Deus. Esse aviso do grandioso amor de Deus, demonstrado por sua benignidade, é uma pausa, é um ar fresco para nossas mentes, para nossas almas, e em especial para aquele povo que estava ouvindo isso naquele momento. Em lugar de pensar em Deus com pavor, se observarmos com cuidado, veremos a forma tão tenra em que Ele nos aproxima dEle. A forma benigna como Cristo nos atrai é algo fascinante. Ele não somente nos ama de uma forma incondicional, Ele não somente nos ama com amor eterno, mas a forma como Ele nos atrai também para si, não é de uma forma pesada, não é de uma forma obrigatória, não são por mandamentos pesados, difíceis, mas sinta a benignidade. O próprio texto que Jeremias está falando que Deus nos atrai com sua benignidade. E eu quero me reportar agora a João capítulo 10, alguns versos desse capítulo, o próprio Jesus se auto-intitulando como Eu sou o bom pastor. E nós precisamos olhar agora a forma como esse bom pastor nos atrai. E nesse mesmo texto, se você puder ler depois, você vai ver a diferença. Jesus faz uma comparação de o bom pastor e o mercenário, de o bom pastor e o ladrão das ovelhas. O mercenário e o ladrão das ovelhas não se importam com as ovelhas, mas sim apenas com aquilo que elas podem produzir e dar a eles, mas mediante o perigo eles fogem. E aí Jesus então mostra-nos para nós a forma como Ele nos ama e a forma como Ele nos atrai. A palavra de Deus então diz assim, no Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 e 15, e depois 27 a 29. E diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a forma como o próprio Jesus nos atrai com essa benignidade é dessa forma. Ele morreu por nossos pecados daquela cruz. E a forma como Ele nos chama é uma forma soberana, é chamada de vocação eficaz, é que quando Ele chama, ninguém pode resistir ao seu chamado. Mas Ele não nos chama com grosseria, Ele não nos chama invadindo a nossa casa, a nossa vida, ao contrário. Ele diz aqui que Ele conhece as suas ovelhas o conhecem. As suas ovelhas conhecem a sua voz, elas o ouvem e elas o seguem. E no mesmo texto fala também que essas mesmas ovelhas que pertencem a Cristo, elas não ouvem a voz do estranho, porque não lhes conhecem. Então esse texto ele é muito maravilhoso, traz uma força aos nossos corações, um acalento às nossas vidas, e saber que além dele nos amar com amor eterno, além de ele nos atrair com benignidade, além de nós sermos tratados com humanidade, com generosidade, Jesus nos chama pelo nome, Jesus nos ensina, nós reconhecemos a sua voz, nós o seguimos, Ele alimenta, Ele cuida de cada um de nós, nos protege, e nos protege de tal forma, que Jesus fala aqui que jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos guardados na mão de Jesus. Ele mesmo faz uma ênfase aqui, dizendo, aquilo que meu Pai me deu é maior do que eu, maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos guardados na mão de Cristo, na mão do Deus Pai Todo-Poderoso, e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos, nem o mundo, nem o pecado, nem a força das trevas. Isso tudo é para trazer tranquilidade no nosso coração, isso tudo é para que as nossas necessidades e carências sejam supridas,
E eu quero encerrar essa mensagem com o último texto, em Apocalipse 3, verso 20. Demonstra mais uma forma benigna, como Jesus nos chama. Em Apocalipse agora, capítulo 3, nós vamos ver já o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e voltou a destra de Deus Pai. Nós vamos ouvir o Jesus já glorificado. E ele dizendo agora à sua igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba que o texto não fala que Jesus entra arrombando a porta. Jesus não entra com gritaria. Não, ao contrário, eis que estou à porta e bato. E se do lado de dentro nós ouvirmos e reconhecemos que quem está batendo a porta do nosso coração é o Jesus ressurreto, e nós então abrirmos a porta do nosso coração, ele vai entrar. E a palavra de Deus diz aqui que ele cearei com ele e ele comigo. Jesus então vai nos suprir com as abundâncias das suas bênçãos, com a abundância da sua presença e com tudo aquilo que pertence ao reino celestial. Ele supre as nossas necessidades dessa forma, fartando as nossas almas de tal maneira que não vamos sentir necessidade de buscar essas mesmas coisas no mundo. Mas para isso é necessário então nós ouvirmos, entendermos, acatarmos essa voz, cremos no amor de Cristo e permitir com que a obra dele seja realizada em nossa vida, para que assim possamos então desfrutar desse amor eterno e desfrutar dessa atraente benignidade que nos acompanha dia após dia. Deus tem nos amado, Deus tem nos atraído a cada dia para o seu reino, para o seu pastoreio, e que nós nessa noite, nesse momento em que você está ouvindo essa palavra, possamos dizer: sim, eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Vamos orar? Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei quais são as suas carências, mas saiba que o bom pastor, o nosso Senhor Jesus, Ele conhece as suas necessidades, mas Ele quer ouvir de você. Abra o seu coração, fale para Jesus, exponha a sua vida, exponha os seus pecados, permita com que Ele trate as suas feridas, permita com que Ele trate essas questões da sua vida que são erradas, para que assim possamos desfrutar de tudo que a palavra de Deus nos ensinou nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, porque temos recebido o teu amor. Teu amor tem se derramado continuamente em nossos corações. Te pedimos perdão por não compreender esse amor, por nossa mente ser tão limitado, Deus, e muitas vezes achar que o Senhor não tem nos amado, que o Senhor tem nos abandonado, tem nos deixado. Muito pelo contrário, nós acabamos de ler a tua palavra e vemos o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Eu clamo, meu Deus, para que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito seja nesse momento, abençoar a cada vida, a cada coração, a tocar, ó Deus, nas necessidades, nas nossas carências, não permitindo que sejamos levados, ó Deus, pela nossa carne, pela sedução do mundo, pela sedução dos prazeres, ó Pai, desse mundo. Não permita que as nossas carências sejam supridas em qualquer um, mas que as nossas carências, as nossas necessidades, sejam todas elas supridas tão somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós rogamos a tua bênção, a tua graça e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de você sair correndo, faz uma pausazinha, vai lá, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Isso é muito importante. Nosso canal ainda está pequenininho, está crescendo devagarzinho, mas a gente precisa do seu apoio também, para que cada vez mais ganhe relevância aí nas mídias sociais. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, sua família, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.